Compartilhar com vocês a palavra que está no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 13. Mateus 13, a partir do versículo 1. Podem abrir sem pressa. Oi, meu amor. Deixa o pai chegar que ele vem. Agora você compõe. Mateus 13, todos acharam? Eu estou na sua frente, não é? Mateus 13, versículo 1. A parte do verso 1. Mateus 13. 1. Desde de manhã o Senhor tem falado ao meu coração através dessa palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 1. A epígrafe do meu texto diz a parábola do semeador. E o verso 1 do capítulo 13 de Mateus diz: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na água. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso 10 diz: E, acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Para Isaías, enquanto eu vou... Podem deixar a Bíblia aberta, mas louvado seja o nome do Senhor Jesus. A partir do verso 12 em diante, o Senhor Jesus ele vem explicar aos seus discípulos porque ele falou através de parábolas àquela multidão. Muitas vezes o que nós fazemos aqui, neste culto, é trazer a palavra de Deus, é vir e nos alimentarmos um pouco do que Deus quer falar para cada um de nós. Mas da mesma forma, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Jesus fala para os seus discípulos a respeito dessas sementes e os lugares que essas sementes caem, assim essa semente cai no coração de cada um de nós. No coração de Dona Melinha, de Álvaro, de Nete, de Lendaci, de Nara, de Breno, de cada um que aqui se encontra. Mas vai depender de cada um de nós escolher como vai permitir que essa semente esteja no coração da gente. Quando o Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o Senhor Jesus fala, louvado seja o nome dele, no verso 14, ele fala: E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo ouvireis e não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O verso 15 fala: Porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Quando louvado seja o nome do Senhor Jesus, Jesus fala para aquela multidão por parábolas. Jesus está querendo dizer para mim e para você que vai ter momentos que vamos estar todos nós reunidos neste lugar.
Mas nem todos compreenderão o que Jesus quer falar através da sua palavra. Mas é porque o coração está duro, o coração está endurecido, não quer? Não. Porque muitas vezes a gente se coloca em um determinado patamar em que a palavra do Senhor vem, a palavra do Senhor é pregada, mas não nos é trazido o entendimento porque as preocupações, as demandas e determinadas situações não permitem que aquela palavra ela penetre e transforme cada um de nós. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus fala no verso 16: mas bem-aventurados vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Se estamos aqui hoje reunidos e o Senhor está falando para os nossos corações a respeito de pessoas que ouvem, e a palavra fala aqui, vendo, mas não enxergam, e ouvem, mas não escutam. Mas o Senhor fala, bem-aventurado, porque vocês ouvem e entendem, veem e enxergam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí ele fala, quando semeava, verso 4, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. A todo tempo o Senhor Jesus fala ao meu e ao seu coração. A palavra ela está sendo lançada. A palavra ela está sendo pregada. A palavra ela está sendo ensinada. Mas vai depender como vai ser o terreno do seu coração. O terreno do seu coração hoje pode ser, sim, essa terra no beira do caminho. É essa beira do caminho onde a semente vai cair. Mas vai vir aves ou preocupações e essa semente ela não vai poder germinar. Aí a palavra vem falando, e outra parte cai em pedregais. O que é pedregais? É um lugar rochoso, um lugar onde tem pedras, onde não tem terra suficiente. Mas a palavra também vai falar, mas a planta vai germinar. A semente ela vai germinar, mas ela vai vir um sol e vai secar. Por quê? Porque não é profunda aquela raiz. Olha o que o Senhor fala ao meu e ao seu coração. A palavra ela está sendo pregada a todos nós sem dissensão. Todos nós está sendo dado entendimento dessa palavra. Mas cada um vai receber e vai colocar a semente no lugar onde lhe convém. Alguns vão tratar essa semente como aquela que foi caída na beira do caminho. Outros vai até cair no coração. Mas o coração vai estar de uma forma que não vai achar profundidade aquela raiz para poder germinar. Ela até germina, mas vem algo que vai tirar a força daquela semente. E aquela semente ela não vai ficar muito tempo e ela vai secar. Mas a palavra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, vai falar que ela vai cair nos espinhos. E os espinhos, quando ele cresce, vai sufocar aquela semente que foi jogada ali. E o espinho vai fazer com que ela não cresça mais. E o verso 8 fala, ela caiu em boa terra. Olha como é maravilhoso. Todo mundo, inclusive eu, vou querer levantar minha mão e dizer que a semente, que é a palavra de Deus, caiu no meu coração. E meu coração é boa terra, mas quem conhece meu coração é Deus. Ele conhece, ele vai dizer, pare com isso de dizer que é um bom terreno, é um terreno fértil. Vai que seu coração é um espinheiro, vai que seu coração é pedregal, vai que seu coração é até a beira do caminho, que a semente não vai nem ser plantada. Então quem sou eu para falar algo? Pelo contrário, eu vou dizer, Senhor, me ajude para que quando a sua semente cair no meu coração, o meu coração esteja preparado. Não tenha espinheiro aqui, não tenha pedregal aqui, não seja a beira do caminho, pelo contrário, que eu possa sim me transformar em boa terra. Mas não tem ninguém aqui que possa dizer que o coração é boa terra, porque só o próprio Deus pode dizer se somos ou não somos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor fala, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Quando o Senhor fala isso, é que a semente ela caiu num bom terreno, como eu falei aqui. Não tem uma plaquinha aqui na área dizendo aqui tem um bom terreno. Não tem na missionária Rosana aqui tem um espinheiro. Não tem em Breno dizendo aqui tem pedregais. Pelo contrário, todos nós precisamos decidir o lugar que essa semente vai cair. Ou se a gente vai dar que importância a ela. Porque a semente, todo mundo aqui, a maioria daqui é docente. Mas todo mundo aqui já foi aluno. Todo mundo aqui, principalmente no meu tempo, no tempo desses meninos pequenos, nem tem mais. Mas já fez o quê? Atividade de ciências de plantar sementinha no algodão. E a plantinha, a sementinha, quando é plantada, geralmente é o feijão. Quando é plantado no algodão, a gente vai fazer o que? A observação. Aquela sementinha colocada no algodão molhado, e aquele algodão molhado precisa ser jogado mais um pouquinho de água, não ficar muito encharcado, e o feijãozinho a cada dia sendo observado, e primeiro nasce aquela raizinha, depois vai começando a nascer, e em 7 dias o feijão já tá tezinho aquela galinha. Essa é a experiência que toda criança passou. Todo mundo aqui passou por essa experiência de fazer. Até hoje eu faço. Fabiana fez essa Por meus alunos eu faço. Então, essa daí é o que a gente mais traz na mente para trazer a referência a essa parábola da semente. Mas para aquela sementinha de feijão que durou 7 dias para crescer, ela precisou no período. Mas a gente sabia que toda vez que eu fazia com os meus alunos, eu dizia, tire do algodão e plante no caquinho que tem a terra. Porque depois de 7 dias aquela plantinha vai morrer. Então é a mesma coisa, a gente escolhe qual terreno a gente vai colocar a plantinha. É a mesma coisa a palavra. A palavra é igualzinho. É qual a importância eu e você vai dar. Aí alguém vai dizer assim, mas eu não tenho tempo de ler a Bíblia todo dia. Gente, não é questão de você ter tempo de ler a Bíblia. É que grau de importância você vai dar à palavra. É isso. Às vezes você não tem tempo, porque quando eu aprendi que você tinha que ler 3 capítulos por dia para você realmente se considerar um cristão verdadeiro, ou pelo menos ter lido a Bíblia uma vez na vida. Mas isso não vai classificar se realmente você é, porque eu conheço cristãos que leram a Bíblia 7 vezes e que hoje está desviado. Então isso não vai determinar a sua santidade. É qual a importância você está dando a essa semente que você lê um versículo. Mamãe. Porque tem Bíblias no celular, como a minha, que você tem um versículo diário. E é um versículo. É um versículo por dia. E quando você lê aquele versículo, que o próprio celular te dá um lembrete, que o meu celular dá um lembrete do versículo diário, você clica no versículo, em cima do versículo, embaixo, logo abaixo tem que você vai ler alguém explicando esse versículo, mais abaixo tem a oração do dia, e mais abaixo tem glória a Deus, mas ainda não é o arrebatamento não, gente. Então, você cria esse hábito de todo dia clicar no celular e abrir o versículo, e você passa mais ou menos de 2 a 5 minutos ali naquele versículo. Então quando você cria esse costume, é essa a importância, pode deixar ele à vontade. É essa a importância que Jesus quer que a gente dê. É que essa semente, ela caia no terreno do nosso coração. Mas como eu falei, que importância eu vou dar para que essa sementinha germine? Que importância eu vou dar para que essa semente comece a crescer em mim e em você? E como é que eu sei? Já chamou você missionário. Não, mas foi automático, viu? Mas como é que eu sei que essa semente realmente vai fazer diferença na minha vida? Você começa a perceber. É automático. É automático. Mas eu não quero dizer que todos os dias a semente vai brotar e meu coração vai ser terra fértil. Pelo contrário. Vai ter dia que meu coração vai estar um espinheiro só. Por quê? Por causa das minhas demandas. Eu estou falando missionária Rosana. Por causa das minhas demandas, o meu coração vai estar um espinheiro só. Então, o que for da palavra que cair aqui, possa nem nascer nada. Por quê? Porque porque eu não dei importância na leitura, não. Eu posso até ter lido. Mas, verdadeiramente, eu estou mergulhada nos meus problemas, que eu não parei para eu ter esse tempo de intimidade. Ah, missionária, mas isso é errado. Não, não é errado. Errado vai ser no próximo dia
que eu tenho novamente que permitir que essa semente caia, eu não dou importância. Porque todos que estão aqui, todos, inclusive eu, ainda levanto meu braço primeiro do que todo mundo. Temos dias ruins. Temos dias que a gente não consegue nem pegar na Bíblia. Pelo contrário, nem no celular para abrir a Bíblia. Ainda mais, nem ouvir um louvor. Mas isso vai me impedir de conversar com Deus? Não. Conversar com Deus não depende de nada nem de ninguém, porque é na sua mente. É no ônibus, eu já falei aqui. É fazendo comida, já falei, toda vez que eu estou fazendo comida, lavando roupa, é o tempo que eu tenho mais conversado com Deus. Porque eu estou ali ocupado, mas está eu e ele só, não tem ninguém conversando no meu ouvido. Então está eu e ele só. Eu estou lavando roupa, eu estou ali conversando com Deus. Ó. Às vezes eu até falo alguma coisa, aí Breno está falando comigo, eu digo, não estou conversando com Deus. Então tem momentos, não tem um lugar específico para falar com Deus. Não tem um tema específico para falar com Deus. Pelo contrário, e quando você está falando com Deus, você está dizendo, está pedindo a Ele para deixar seu coração como terra fértil. Você está pedindo a Ele para tirar o espinheiro do seu coração e colocar terra para quando a semente cair, germinar. Não tem uma fórmula secreta além assim. Sabe? Para a gente ouvir a palavra, o coração da gente está uma terra fértil, não tem fórmula secreta. Porque muitas vezes o nosso eu, a nossa natureza, que é pecaminosa, que é errada, que é cheia de falha, vai ser sempre uma terra ruim. Mas o que vai mudar essa terra ruim, que somos nós, exatamente é o tempo que a gente tem com Ele. E na maioria das vezes, é quando a gente está conversando com Deus. Que a gente fala na maioria das vezes, mas tem que dar um tempo para ouvir. E muitas vezes a gente fala e não consegue ouvir o que Deus quer falar conosco. Por isso que muitas vezes muitos dizem que não ouve Deus. Não é não ouvir. É porque a gente não dá oportunidade de entender o que Ele fala. Porque Deus fala através de louvor. E muitas vezes a gente acha que é coincidência, não é coincidência. Às vezes Deus está te respondendo através de um louvor, algo que você perguntou aí pela manhã. Às vezes alguém está conversando e a resposta que você quer de Deus, você até entende, mas o seu coração você está dizendo assim, não, que nada, não foi Deus falando não. E é Deus te dando a resposta daquilo que você falou mais cedo com Ele. Mas Ele só vai responder se você perguntar. Ele só vai falar, é como a própria Bíblia fala em Apocalipse 3:20. Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Sabe o que é isso? Ele está querendo falar, mas você não pergunta. Ele está querendo falar, mas às vezes você fala tanto que você não consegue ouvi-lo. Sabe? Sabe aquela música que você gosta tanto que você não precisa nem botar no volume alto, ou alguém está ouvindo a 2, 3 casas depois da sua, mas você sabe que é a música que você gosta? E mesmo que a música esteja baixa, você sabe que é a música que você gosta, a mesma coisa é a voz de Deus. Não precisa ser alta para você ouvir. Se você começar a acostumar a ouvir a voz dele, você vai conhecer a voz dele, ainda que seja baixa. É isso que Deus fala aqui. A parábola do semeador fala muito sobre como vamos receber essa palavra aqui. Não é o que eu falo além da palavra, é o que a palavra fala dela. Essa semente. É esse o propósito da gente estar aqui. É um propósito de mudança e de transformação. E essa transformação só vai acontecer se você começar a conversar com Deus. Sabe quando a palavra fala que o véu do templo se rasgou? Quando esse véu se rasgou, não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. Foi o próprio Deus rasgando essa divisão. Algo que impedia o homem de chegar a Deus. Então, quando Jesus foi crucificado, ele abriu acesso para que a gente tivesse acesso a Deus. Então, vocês têm acesso exclusivo a Deus todos os dias. Da hora que vocês levantam até a hora de vocês dormirem. Vocês têm acesso ao Senhor. Então, é impossível alguém dizer hoje, missionária, eu não tenho tempo de falar com Deus. Você pode até dizer que não tem tempo de ler a Bíblia, mas de falar com Deus não. Porque falar com Deus, você fala até agora. A missionária falando e você conversando com Deus. A gente louvando e Deus falando com você. Então que essa mensagem de hoje, vocês levem para o coração de vocês. Sabe? Qual é o terreno que eu estou deixando a palavra de Deus cair? Que terreno eu sou para a palavra de Deus? Será que eu estou permitindo o Senhor falar comigo através da palavra? Será que quando a palavra cai no meu coração, que terreno é esse? É a beira do caminho onde as aves vão pegar rapidamente? Sabe?
é o pedregal, onde tem pedras, bastante pedras e vai sufocar essa palavra, é o espinheiro que vai crescer junto com a semente e não vai permitir que ela continue crescendo, ou é a terra fértil? Eu não posso dizer como é o terreno do coração de cada um, mas eu posso dizer do meu, se eu realmente estou dando valor à palavra que eu estou ouvindo ou que eu estou ministrando. Então é para cada um, sabe, pensar. Porque se realmente a gente tiver, graças a Deus eu não tenho, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas olhar para cada um e poder saber como é o terreno de cada um. E dizer, você precisa botar isso, o seu terreno precisa disso. Não, é o próprio Deus que conhece a mim e a vocês, sabe? E que anseia para que a gente peça a Ele que mude, que transforme, para que o coração da gente venha a ser mudado, moldado, transformado, e que toda vez que a semente for lançada, o nosso coração esteja germinando, esteja fértil para essa semente germinar. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Outra só mais louvor ao Senhor.